Série Despertar. O caminho de volta. Episódio 7. Último episódio. Viver desperto no cotidiano. A espiritualidade vivida no dia a dia. O despertar não é uma fuga do mundo, mas sim a presença dentro dele. Estar desperto não é se afastar da vida, é vivê-la com consciência, porque cada momento é um portal para o sagrado. Chegamos ao último episódio dessa série fantástica. Tivemos 6 episódios para trás e agora estamos no último, no 7º episódio. Eu espero que você que está me acompanhando, que essa série tenha sido para você um acalento, sabe? Uma forma de você se sentir abraçado e acolhido nesse momento que você está vivenciando o despertar, assim como eu. Sinta-se acolhido, sinta-se querido, porque a gente está aqui juntos, todos juntos, para evoluirmos juntos, tá certo? Eu adoro a troca de experiência, eu gosto muito quando vocês comentam, como falam, como é para vocês, se tá passando por essa fase, se já passou. Essa interação, ela é ótima para que a gente tenha mais e mais conhecimentos. Aqui a gente chegou no episódio final, onde mostra que a gente começou lá no começo, né? No primeiro episódio, nos primeiros episódios, a gente estava no caos, né? Aí depois passou para a rendição, tipo aceitação, né? Aí passamos para a presença, o poder de estar no agora, né? E agora a gente está indo para o episódio onde a gente vai falar sobre integração. Porque até nas trends mesmo, aqui no TikTok, a gente tá vendo uma trend que tá em alta, que é a pessoa mostrando assim, antes do despertar e depois do despertar. E aí, pelo menos para mim, é contado os vídeos que aparecem de alguém que depois do despertar tá melhor do que antes. Porque geralmente a pessoa se mostra ainda na fase do caos, né? Na fase do caos, na fase onde a gente... Nessas fases mais para trás, que não é a última que eu vou falar agora. Então a pessoa ainda tá em fases na qual ela se afasta de tudo e de todos. Aí o povo que posta o vídeo aqui, muitos, né? Posta ainda naquela fase que você tá só em casa, que você não quer conversa com ninguém. E aí até eu leio, né, comentários, e aí eu vejo o povo dizendo assim, vixe, então isso é muito ruim, porque a pessoa tava de uma certa forma bem, mostrando-se feliz nos vídeos anteriores, e agora no despertar a pessoa se mostra de certa forma triste, porque geralmente eles colocam vídeos onde eles estão sérios, estão em casa, estão solitários, né? E com a aparência triste, sabe? Sozinho, como uma aparência meio sofrida. Digamos, pronto, resumindo, uma aparência meio sofrida. E, na verdade, não é assim. Antes do despertar e depois do despertar. Aqueles vídeos que estão sendo postados, onde a pessoa ainda tá dessa forma, ela não tá no depois do despertar, ela tá no processo de despertar. E ela está ainda no início do despertar. Porque quando você já está mais pra frente no despertar, você não tá dessa forma. E aí é onde você vê que nesse processo a gente se confunde muito. Às vezes achando que tá desperto já, mas ainda falta uma longa caminhada. Porque antes do despertar e depois do despertar, se a pessoa tiver realmente já no processo de despertar lá na frente, o vídeo que ela vai postar não vai ser ela sozinha, triste, não sei o que, com a aparência sofrida. Ela vai postar um vídeo que, digamos assim, que demonstre prosperidade. E eu não tô falando financeira. Eu tô falando de prosperidade, de alegria, de felicidade, sabe? De contemplação. Então ela vai mostrar, vamos dizer um exemplo, ela vai mostrar que antes do despertar, ela vivia bebendo, vivia na festa. E agora depois do despertar, ela vai postar um exemplo, tá? Ela vai postar ela na natureza, ela contemplando um pôr do sol, ela feliz, ela vamos dizer assim, com a sua tribo,
né? Porque não quer dizer que vai estar com os mesmos amigos, claro. Mas ela vai estar com uma tribo que pensa de acordo como ela. Então, assim, a solidão, a tristeza, o caos, o não querer estar em qualquer lugar ou com qualquer pessoa ou em qualquer situação, a maioria dessas coisas que determinam assim uma coisa mais sofrida, elas fazem parte do despertar, mas mais no início. Porque quando chega mais à frente, quando chega nessa parte que ele falou aqui em rendição, quando fala assim em rendição, já é diferente, você já está começando a acreditar no poder infinito. E quando você acredita no poder infinito, no divino, você não mais duvida das coisas. E aí acontece uma situação com você dificílima, porém, você pode até não estar com um sorriso no rosto, mas você está calmo, tranquilo e confiante. Você não está com um olhar sofrido, você não está com a aparência sofrida, sabe? Isso é muito do começo do despertar. Olha, o despertar não é fuga do mundo, mas é a presença dentro dele. Nesse processo, aprendemos a viver com leveza, compaixão e autenticidade, lavando louça, conversando, trabalhando e rindo. Ou seja, coisas que a gente fazia no automático, a gente aprende a estar nela com presença. Seja até mesmo num grupo de amigos, você aprende a estar no grupo com presença e não mais como antes. Eu não sei se é o Hélio Couto mesmo que fala assim, é estar na Matrix sem ser da Matrix. Então, não necessariamente você precisa se blindar dentro de se fechar, né, em um casulo, porque você está despertando, porque você despertou. No início do despertar é normal, tá? Mas quando você chega nessa fase da integração, você começa a perceber que você não precisa de se fechar em um casulo. Você faz escolhas, claro. Escolhas saudáveis. Melhores escolhas. Você não vai mais, às vezes, estar no mesmo grupo de amigos, porque às vezes eles não acompanharam ali, não estão no mesmo ritmo que você. Mas quando você estiver com eles, você vai estar em presença, você vai estar com presença. Você não vai estar como você estaria anteriormente. Só que, claro, você vai fazer melhores escolhas. Então, quando chega nessa fase da integração, geralmente você já tem ali, ó, a sua tribo. E a sua tribo não necessariamente ela é presencial. Porque aqui eu tenho a minha tribo. Vocês. Não é presencial. Eu tenho muitas amizades que eu fiz pela internet, não é presencial. Onde eu moro, não tem eventos que eu gostaria de ir, coisas que eu gostaria de frequentar. Mas de uma certa forma, mesmo no online, eu já consigo me manter dentro dessas coisas, dos assuntos que eu gosto, de acompanhar, entendeu? Mas claro que para quem mora em canto, que tem aquelas coisas, ainda fica mais fácil, né? Vamos dizer, uma cerimônia de ayahuasca. Se a pessoa tem um canto próximo, um lugar onde fazem imersão, essas coisas de espiritualidade, então ali você vai encontrando as suas pessoas. Mas não é porque você ainda não encontrou as suas pessoas, ou não é porque você encontrou as suas pessoas, que você não vai mais estar com as outras, você vai fugir delas. Porque muitas vezes elas são quem? Sua família. As pessoas do seu trabalho. E não dá pra você fugir delas. Aí é a frase do Hélio, estar na Matrix sem ser da Matrix. Entendeu? Estar desperto não é se afastar da vida. É vivê-la com consciência, porque cada momento é um portal para o sagrado. Quando você se afasta da vida, deixa de viver ela, isso não quer dizer que você está desperto. No início do despertar, isso é normal, natural e saudável. Mas quando você vai passando pelas fases, você vai chegar numa fase que você vai entender que você pode continuar vivendo, você vai viver, só que experiências diferentes. Mas às vezes você vai ter que viver coisas que não são o que você gostaria, mas que faz parte, porque você tá aqui encarnado, entendeu?
Então tem coisas que não dá para fugir. E é essa integração que você tem que conseguir fazer. Estar na Matrix sem ser da Matrix. Certo? Porque tem coisas que não há como fugir. Você tá aqui, você precisa trabalhar. É necessário trabalhar para alguém? Não, você pode trabalhar para você. Mas de qualquer maneira, você vai ter que lidar com o ser humano. Seja no supermercado, no posto de gasolina, ou uma vez que você precisa ir no médico. Você vai ter que lidar com o ser humano, com as outras pessoas. Por isso é tão importante não se isolar, tá? Mas eu entendo perfeitamente, se você tá bem no início, faz parte. Mas que quando você chegar mais à frente, você perceba que você precisa estar em contato e manifestar a atenção pelas pessoas, independente delas estarem no mesmo processo que você ou não. Porque você está aqui. Mas não quer dizer que quando você está com aquelas pessoas, está em presença com elas, não quer dizer que você está da mesma forma, com os mesmos pontos de vista, sabe? Mas você precisa estar presente. Isso é a integração do ser. E isso não é triste. Isso é quando você já consegue ter uma certa leveza. Você está na Matrix, mas não pertence a ela. Está na Matrix sem ser mais da Matrix. Então você está o quê? O tempo todo acordado, no agora. Você está ali, mas você está lendo as entrelinhas. E é isso, gente. O vídeo já ficou longo, né? Quem tiver qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. Assim que possível eu vou estar respondendo. Vou fazer mais séries como essa, porque aqui é um resumo do resumo, né? Foram 7 episódios onde a gente foi destrinchando fases do despertar. Então eu vou trazer mais e mais, falar um pouquinho depois mais sobre cada tema, porque só um vídeo sobre cada tema e é pouco. E eu quero agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui, tá? E dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida ou para compartilhar. Se você quiser compartilhar a sua experiência aqui comigo, eu vou adorar ler a tua experiência, tá certo? Gratidão a todos que estiveram aqui até agora.